Vamos agora ao debate do dia com Denise Campos de Toledo. Nós vamos falar sobre o pacote anticrime anunciado pelo ministro Sérgio Moro e temos como convidados Roberto Liviano, que é promotor e fundador do Instituto Não Aceito Corrupção, e o coronel José Vicente da Silva Filho, coronel da Reserva da PM e ex-secretário nacional de Segurança Pública. Boa noite aos dois. Boa noite, Denise. E vamos falar dos pontos principais do pacote que foi anunciado ontem pelo ministro Sérgio Moro. E eu queria colocar dois pontos inicialmente que chamaram a atenção. Um é a questão da possibilidade de prisão mesmo, efetivação da prisão após condenação em segunda instância. Isso vai ser alvo, inclusive, de discussões no Supremo, não é? Levando-se em conta a situação do ex-presidente Lula, que eu acho que é um exemplo muito claro dessa situação. E depois a questão dos criminosos confessos e a possibilidade de acordo. Coronel, primeiro, a sua posição em relação a isso. Como é que o senhor viu o pacote de modo geral e esses pontos mais especificamente? Denise, existe uma comparação interessante. Quando nós temos uma evolução de novas formas de doença de saúde mesmo, como Zika, AIDS, chikungunya, etc., são necessários novos tratamentos, até vacinas. E quando nós temos uma evolução criminal como nós temos no país, da corrupção, das facções organizadas, da violência que explode em muitas capitais, é necessário novos tratamentos e novas vacinas também. E o que está sendo proposto, de certa forma, nesse conjunto de alterações legais que o ministro Moro coloca apenas um mês da sua gestão e de uma forma muito coordenada, é justamente colocar novos fatores de tratamento da violência no país. Há muitas vacinas que estão presentes aí, que os criminosos não estavam esperando, e isso gradualmente vai acabar afetando de alguma maneira a criminalidade, desde que esse instrumental seja bem usado pelas instituições que fazem o uso delas, que é o caso das polícias, do Ministério Público e da própria magistratura. Inclusive eles colocam aqui a possibilidade de cumprimento de regime em presídio de segurança máxima, já dos líderes de facções, inclusive citou nominalmente as facções todas, as mais conhecidas, é o primeiro comando da capital, Comando Vermelho, Família do Norte, aí que nós vamos pegando toda a lista e milícias também. Então é uma ofensiva contra as facções, de fato, o crime que atinge o país e vários estados, né? O que nós percebemos é que as medidas até agora são tímidas. Nós tivemos algumas novos remédios, como é o caso da lei das organizações criminosas, que tem um pouco mais de 5 anos apenas. Mesmo a lavagem de dinheiro tem 6 anos. Então são medidas novas que estão precisando realmente de uma complementação que está chegando agora. Nós percebemos que a pujança, a força das facções criminosas, principalmente em algumas localidades, o Rio de Janeiro se estima 2 milhões de pessoas submetidas a facções criminosas, seja os traficantes, seja as milícias. Mas nós temos problemas explodindo hoje, por exemplo, em Fortaleza. E outros cantos nós já tivemos, toda a região do norte, por facções diversas. Não são apenas essas nomeadas, são mais de 50 facções atuando no país. É absurdo. Promotor, em relação à corrupção, o senhor vê medidas eficazes que possam intimidar, porque a gente vê que vários anos depois do início da Lava Jato ainda tem muitos processos em aberto e tem muitos esquemas ainda trabalhando para desvio de verbas, para superfaturamento e tudo mais, né? Bom, em primeiro lugar, boa noite ao telespectador do Jornal da Gazeta. Obrigado, Denise, pelo convite. Cumprimento o coronel José Vicente. Essa medida com a qual você abriu o seu comentário, falando desta pauta, a questão da prisão após condenação em segundo grau, a meu ver, das propostas apresentadas é a mais importante. E é extremamente importante para o enfrentamento da própria corrupção. Quando o Supremo, por 7-4, em 2016, examinou esse tema sob relatoria de Teori Zavascki e firmou posicionamento no sentido de que se pode levar à prisão após condenação em segundo grau, aquele posicionamento alinhou o Brasil com as nações do mundo democrático, né? Hoje no mundo se prende após sentença em primeiro grau ou decisão colegiada do tribunal. Não é plausível que se espere 4 degraus de jurisdição para punir. Isso significa um pacto nefasto com a impunidade. Se você esperar 4 degraus, 10, 12, 15 anos, você simplesmente não vai ter punição. Você falou do caso do ex-presidente Lula, e isso ensejou uma discussão bastante profunda dentro do Supremo. Precisamos sempre lembrar da figura de Têmis. Por que ela tem os olhos vendados? Para que não se veja a pessoa destinatária do julgamento. Nós temos que fazer lei para todos.
A lei não pode ser construída nem interpretada em função de interesses de compadrio, em função de determinadas pessoas que esperam este ou aquele posicionamento. Então, em relação ao tema da corrupção, este, a meu ver, é um assunto absolutamente capital. Colocar na lei que após condenação pelo tribunal, a prisão está autorizada pela execução provisória. Agora, também se coloca aqui a criminalização do caixa 2 eleitoral. Esta é uma prática no Brasil, lamentavelmente, naturalizada. Muitos políticos praticam o caixa 2 e hoje nós temos uma regra muito frágil. Não se consegue responsabilizar o candidato, não se consegue chegar no partido político. O que se propõe no pacote? A ampliação do campo de responsabilização, atingindo o candidato, atingindo o dirigente do partido, a coligação. Isso é absolutamente necessário porque o crime de caixa 2 eleitoral, na verdade, é um atentado contra a democracia. Enquanto um trabalha, disputa os votos, compete dentro da lei, outro sabota, outro tem dinheiro ilícito, não contabilizado. E o que ele faz com esse dinheiro ilícito? Por exemplo, compra votos. Né? Então, na verdade, é um atentado contra a democracia. Portanto, a criminalização do caixa 2, que fez parte daquele grupo das 10 medidas que foram enterradas vivas, apesar de 2.600.000 pessoas terem assinado e pedido a mudança, é importante. Assim como o confisco alargado de bens, assim como a agilização dos processos, assim como os acordos penais, que com certeza nós vamos tratar mais nesse nosso debate de hoje. Agora, Coronel, teve um tema que gerou polêmica logo de início, aquela possibilidade de redução, mesmo isenção de pena, de policiais que causarem morte durante a atividade. É uma ideia, inclusive, que era defendida pelo presidente Bolsonaro desde a época da campanha, e Sérgio Moro já avisou que não é licença para matar. Como é que o senhor vê a colocação desse ponto especificamente no projeto? Ocorreu uma crítica imediata que o Brasil, a polícia mata mais do que qualquer outro local do mundo. E realmente isso acontece, mas não se costuma dizer que é o país em que mais se mata policiais também. A violência atinge a população, mas atinge também aqueles que estão na linha de frente de proteção da população, que são os policiais. E é importante ressaltar alguns detalhes que foram acrescentados aí pelo ministro Moro no nosso Código Penal, quanto à legítima defesa, que o agente policial, numa situação, não só o agente, mas a legítima defesa para qualquer um, em que se comprovar, a pessoa pode ter se excedido, ao invés de ter dado um tiro, ter dado 3 ou 4, sob violenta emoção, por medo, por surpresa, porque nesses contextos há uma carga emocional muito elevada que atrapalha a coordenação do córtex, digamos, das decisões. A gente cita muito, ele mesmo mencionou, em 2016, a Ana Hickman, uma pessoa da televisão bastante conhecida, estava num quarto de hotel e um fã translocado, armado, levou o cunhado dela para dentro do quarto com a mulher dele e acabou atirando na mulher do cunhado dela. Tomou um tiro no braço, transfixou, acertou o abdômen, uma cirurgia complicada, mas naquele momento de fortíssima emoção, ele acabou se atracando. O sujeito poderia matar ele e a Ana, e a mulher dele, e nessa condição acabou matando o agressor. Se não me engano, deu mais com um 4 tiro, tiros, exatamente, né? Vários tiros. E aí ele acabou sendo absolvido por essa circunstância especial. O policial se defronta com circunstâncias especiais como essa. Quando a lei estabelece a iminente agressão, quando ele pode agir, então, agredindo legalmente, o uso da arma, o policial usa a arma, ela pode agredir, pode matar, e se iminente pode ser que infração. Uma situação de refém, por exemplo, que a lei agora passa a contemplar, vamos lembrar o caso Eloá, que completou 10 anos. Aquele caso, o namorado sequestrou, estava num quarto com uma arma apontada para ela lá dentro. A polícia não podia atirar quando ele apareceu na janela, porque ele não estava numa situação de iminente agressão, atirando, para atirar, né, na cara dela, uma arma apontada. Mas nessa condição, um sujeito com uma arma, transtornado, numa posição criminosa, ele já é o sujeito de perigo para outros, para terceiros. Isso poderia ser interpretado agora com uma posição legal, que o policial pode atirar. Deveria ter atirado nessas circunstâncias, como aconteceu também no ônibus 47 no Rio de Janeiro. Então, alargue-se, portanto, as possibilidades. Lógico que isso gera maior responsabilidade das instituições policiais, do Estado e federais,
em relação à responsabilidade dos seus profissionais, em relação à qualidade do seu treinamento, a supervisão rigorosa do trabalho, de disciplina e de corregedoria. É isso que eu ia falar aí. Inclusive, tem que se cuidar melhor da formação para a gente não ter essa estatística de ser a polícia que mais mata, embora seja também a polícia mais atingida, não é? Mas a gente tem uma estatística aí, complicada, no Rio de Janeiro, inclusive, talvez porque os policiais lidem com uma situação de insegurança para eles mesmos, a gente tem muito fato assim, não é? A gente sabe que no Rio de Janeiro o preparo deles é precário. A supervisão do policial na rua é um processo crítico, ela é precaríssima. E se sabe também, há pesquisas feitas com policiais do Rio de Janeiro, que eles matam por medo. Qualquer sombra eles atiram. Há um caso famoso de ele atirou no sujeito que estava com uma furadeira na mão. Então, nesse momento de forte emoção, acaba acontecendo esses incidentes. Portanto, é interessante a previsão legal. Mas nesse tipo de caso não poderia ser considerado como legítima defesa, não entraria nessa situação, porque foi por medo. Pela proposta, sim. Pela proposta, sim. A pena pode ser reduzida ou até isenção de pena a critério do juiz. Pelo medo daquela circunstância. Então, mas como caracterizar numa situação como essa, se foi por medo? Esse é o problema. Ou se a pessoa fez intencionalmente e depois alega. Esse é o problema, mas é importante lembrar uma coisa. Quando nós estamos falando de ataque intencional à vida humana, a competência para analisar isso é do júri popular. Quem vai discernir se deve ser reconhecido o medo ou não, se a responsabilidade penal vai ser reconhecida ou não, é o júri popular, não é um juiz de direito técnico. São 7 pessoas do povo que vão fazer esta análise, né? Eu acho que o alerta feito pelo ministro Sérgio Moro é extremamente importante. Fazer atualizações na lei é muito válido, necessário e indicador de um governo que quer enfrentar, que tem coragem de enfrentar a criminalidade, sem conceder licença para matar. Porque isso não condiz com as regras que protegem a dignidade humana. Então, talvez seja necessário pensar, porque esta é uma proposta, fazer ajustes de redação que eventualmente sejam necessários para se compatibilizar o enfrentamento corajoso ao crime, mas sem outorgar licença para matar. Prefeito, eu acho que uma coisa que me chamou muita atenção, que é uma cobrança até da sociedade em geral, é que as penas sejam cumpridas, que a redução de pena seja muito mais criteriosa. Sim. E que alguns crimes não tenham essa possibilidade, porque a gente vê que quando há a identificação, a condenação, as pessoas saem com prazo muito curto, né? Essa é uma coisa que eu acho que revolta a sociedade, principalmente quem foi vítima de algum crime, né? Você tem razão quando você traz essa preocupação, é uma preocupação legítima, mas por outro lado, nós também precisamos verificar como é que funciona a dinâmica do cumprimento de uma pena, né? Se você simplesmente enclausurar alguém num presídio, sem perspectiva de evolução no cumprimento da pena, ela não atinge a sua finalidade. Mas tem muita reincidência. Sim, claro que a reincidência, mesmo hoje pela lei em vigor, a reincidência já produz consequências. Então, mas ela a pessoa sai sem estar preparada para voltar à convivência, aí vai reincidir. Ela já dificulta hoje a obtenção dos benefícios criminais, nos termos da lei em vigor. Então, eu acho que certas ideias colocadas ali são importantes, no sentido, por exemplo, de exigir, muitas vezes, um tempo maior no regime fechado. Acho isso importante. Não ser uma coisa robotizada, automática, que o criminoso já faça uma conta. Ah, vale a pena eu cometer o crime. Daqui 3 anos eu fico um pouquinho ali e já sai. Esta conta nós não podemos gerar para o criminoso, porque não existe na lei o direito à impunidade, né? Mas, por outro lado, a dinâmica do cumprimento da pena privativa de liberdade, ela tem o pressuposto da progressividade. Então, você não pode simplesmente destruir esse critério porque você coloca em risco o próprio sistema progressivo. E alguns detalhes do criminoso de rua, que preocupa mais o cidadão do que a grande corrupção, embora a grande corrupção acabe atingindo todos. Mas a insegurança é essa da rua, de você sair e correr o risco. A sensação de insegurança. Os mecanismos sutis que aparecem ali, como, por exemplo, o criminoso habitual. Aquele que a noticiário costuma dizer que tem várias passagens pela polícia. Que o juiz de custódia, quando ele é preso, libera porque cometeu um crime menor, só que a sequência pode permitir, em alguns casos, quando houver comprovadamente, ainda que não haja a reincidência por condenação, mas a evidência, a flagrante, etc., o juiz fica proibido até de liberar uma audiência de custódia.
Então, um dispositivo porque é uma coisa sentido. que desmotiva, inclusive, o policial. Sim. Que ele prende e sabe que a pessoa vai sair em seguida. Ele sai antes dele da cadeia. Polícia prende, justiça solta. Né? São os instrumentos. O que se está colocando, naturalmente, é uma nova caixa de ferramentas para a polícia, mas principalmente o Ministério Público e para o juiz tratar com os violentos. Ou seja, os mais violentos têm remédios mais fortes do que o que estava sendo dado então. Mas vai haver uma inibição do crime? Desse crime rotineiro, esse que traz insegurança para a população nas ruas, a atuação de facções, corrupção, a gente pode imaginar que ao ver isso ser aprovado, eles vão se sentir mais intimidados? Eu acho que são dois tempos aí, Denise. Nós vamos ter um debate, vai se alongar com as instituições, a OAB, por exemplo, o próprio Congresso vai debater toda essa malha que está se formando, mas enquanto isso, vai ter que se desenvolver as instituições que vão utilizar esse instrumental para a defesa da sociedade, que é o caso das polícias, por exemplo. Nós temos ineficiência policial. O caso de São Paulo, por exemplo, a polícia vai muito bem, mesmo com a atual legislação, mesmo com todos os problemas, nós temos os índices mais baixos do país, com queda da incidência criminal há 15 anos praticamente. Então, é necessário promover a eficiência da polícia, principalmente da investigação. Para se chegar a essas conclusões, levantar as evidências das provas dos crimes, para se condenar, vamos ter que ampliar essa eficiência dessas instituições. Agora, tem um dado interessante para complementar isso. Não virá essa consequência imediatamente. Né? Isso é, ao longo do tempo, absorver esse conjunto de regras, e sempre lembrando que uma nova regra penal, ela não se aplica a fatos passados. Ela vai entrar em vigor, e pelo princípio da irretroatividade da lei penal, ela não se aplica a crimes já cometidos. Então, esses impactos desta proposta, se aprovada, eles virão ao longo do tempo. O coronel José Vicente falou da questão da polícia, eu destaco uma questão importante presente no pacote, que é a questão da investigação da polícia científica, banco genético, perfil balístico. Esse tipo de preocupação é extremamente relevante para que você tenha um substrato técnico no trabalho investigatório. E ao lado disso, o que vejo como uma proposta extremamente importante é a ampliação do campo dos acordos penais. Aquilo que nos Estados Unidos é chamado de plea bargaining, né? Em que há os acordos para resolver casos em que isso se consegue entrar num consenso. Nos Estados Unidos, cerca de 90% dos casos penais são resolvidos com acordos. Né? Lógico que isso é algo delicado, tem que se verificar a voluntariedade da confissão, a justiça tem que estar atenta a isso, e o que se propõe aqui é acordos em todos os crimes, incluindo homicídio, estupro, latrocínio, tráfico. Então veja como é delicado fazer um acordo sem haver as provas no processo. Você ganha tempo, você pode desobstruir os armários da justiça, mas precisa ter muito cuidado para não produzir injustiças. Bom, nós temos que encerrar. Esse assunto renderia muito. Eu acho que dá uma resposta para a sociedade, pelo menos a iniciativa. Mas eu agradeço muito, coronel, a sua presença aqui também, promotor Liviano. Muito obrigada. Uma boa noite, Luciana.